Então vamos continuar a leitura do livro O Diário de um Banana. Batalha Naval. Ei, para tudo o que você está fazendo e vem acompanhar comigo essa história. A volta para casa estava mais fria que a ida. E dessa vez ainda tinha vento, o que tornou tudo 10 vezes pior. A coisa estava tão feia que a gente precisou fazer umas paradas no caminho. A primeira foi numa pizzaria. Tem um forno enorme lá, então o lugar está sempre quentinho. Mas quando o dono percebeu que não íamos comprar nada, nos chutou para fora rapidinho. A parada seguinte foi na biblioteca da cidade. Como é um prédio público, ninguém poderia nos expulsar. Só que as bibliotecárias começaram a oferecer uns livros. Daí decidimos dar no pé por conta própria. Seria melhor ter usado o banheiro da biblioteca antes de sair, porque na metade do caminho, o hallway ficou bem apertado. Batemos em algumas portas, mas quando as pessoas nos viam, fingiam que não tinha ninguém em casa. Até que finalmente alguém atendeu. O rosto do Hawley estava tão congelado que ele não conseguia nem formar palavras. Quando chegamos à rua Surrey, parecia que o Hawley ia ter um piripaque. E eu sabia que nenhuma daquelas pessoas da rua Surrey de baixo receberia a gente em casa. Tem uma pedra enorme no jardim da frente do Sr. Wee. Falei para o Hawley e fazia ali mesmo. Sinceramente, não me arriscaria a fazer xixi numa friaca dessas, porque o Albert Sandy contou uma história sobre um cara que fez e deu ruim. Mas senti que não era a hora de mencionar isso. Eu não sabia nem se o que o Hawley precisava fazer era mesmo o número 1. O que quer que ele estivesse fazendo lá atrás, estava demorando uma eternidade. O pessoal da parte de baixo começou a sair de casa para brincar. E em pouco tempo, o Hawley já tinha uma plateia. Eu simplesmente dei-o fora. Não queria que ninguém soubesse que a gente estava junto. Por sorte, conseguimos vazar, sem ninguém perceber o que o Hawley estava fazendo. Esse é o tipo de bobagem que pode acabar dando início a uma guerra. Dia da semana, terça-feira. Hoje de manhã estava um baita frio de novo, então revirei o armário em busca de um cachecol e um par de luvas. Mamãe disse que eu devia usar as luvas que a vovó tricotou para mim no inverno passado, mas quando as fez, ela se esqueceu dos polegares. Então, quando eu vesti as luvas, era basicamente colocar meias nas mãos. Elas são inúteis numa guerra de neve. A mamãe me falou para usar protetores de orelhas, mas se souberem que você não tem como ouvir o que está rolando, está pedindo para levar. Sinto muito frio porque sou magrelo e não tenho camadas de isolamento natural. Todo inverno tento comer bastante para conseguir umas gordurinhas, mas acho que tenho um metabolismo acelerado. Nada do que eu faço parece funcionar. Acho que estava uns 12 graus abaixo de zero de manhã. Na caminhada para a escola, fiquei pensando se seria possível o nosso sangue congelar. Ouvi falar que o nosso corpo tem tipo 70% de água, então acho que é possível. Mas isso parece algo que o Albert Sandy diria. O meu maior medo mesmo era de congelar as partes de fora do corpo. Na metade do caminho, minhas orelhas estavam ardendo tanto que me arrependi de não ter seguido o conselho da mamãe. Pensei que uma das minhas orelhas fosse cair, e eu só perceberia quando estivesse na classe. Mas não era só com as orelhas que eu estava preocupado. Pelo jeito, várias partes do corpo podem congelar no frio. Eu é que não ia querer perder o nariz, porque pareceria uma aberração sem ele. Por outro lado, como minha carteira na aula de estudos sociais fica bem ao lado ao banheiro, pelo menos essa situação melhoraria um pouco. Se a gente não tem nariz, ele não precisa escorrer nos dias frios. Meu nariz sempre fica escorrendo no inverno, e eu só percebo o ranho congelado na cara quando já é tarde demais. Eu gostaria de manter meus lábios no lugar também, porque senão ia parecer que estou sempre sorrindo. Em alguns casos, isso poderia ser um problemão. Tive sorte de achar aquelas luvas de lã, pois também não gostaria de perder os dedos. Acho que só abriria a mão dos dedinhos do pé, já que quase nunca uso mesmo. A última vez que me lembro de terem servido para alguma coisa foi na pré-escola, quando precisei contar até 20. Mas fora isso, estou carregando um peso morto. Acho que vários alunos estavam preocupados com isso também,
porque quando cheguei à escola, tinha uma fila de garotos no banheiro, esperando para usar o secador de mãos. Isso me rendeu 5 minutos de atraso na primeira aula. Hoje não estava ventando tanto no caminho de volta, mas o frio continuava igual. A gente parou na pizzaria de novo para dar uma esquentada. E o Raul achou no bolso do casaco um cupom que dava direito a 2 sanduíches de almôndegas grátis. Depois da pizzaria, ainda faltava um bom pedaço para chegar em casa. Foi quando tive uma ideia. A casa da minha avó fica no meio do caminho entre a escola e a rua Surrey, e eu sabia que não tinha ninguém lá. A vovó costuma passar o inverno em lugares mais quentes e só volta na primavera. Durante o inverno, ela manda fotos dela e das amigas de maiô, para mostrar que está se divertindo. A vovó também costuma levar o cachorro dela, o Chuchu. Então, enquanto estou congelando até os ossos aqui, é ótimo saber que o Chuchu está deitadão na praia, tomando solzinho. A vovó guarda a chave reserva dentro do anão de jardim do lado da porta. E, como esperado, era exatamente onde estava. Pensei em usar a casa dela para me esquentar um pouco, antes de seguir adiante. O Hawley estava aflito com a ideia de entrar numa casa sem adultos, mas eu falei que era da minha família e que a vovó ia gostar de saber que a casa dela foi útil no inverno. Mas quando a gente entrou, tive uma surpresa. Estava um gelo lá dentro. Pelo jeito a vovó desliga o aquecedor da casa quando viaja. Ela geralmente liga o aquecedor no máximo quando está em casa. Fica tão quente lá dentro que a gente precisa tomar sorvete com a gaveta do congelador aberta, senão derrete tudo. A primeira coisa que fiz ao entrar na casa da vovó foi acionar o termostato, mas estava demorando um bocado para funcionar. Então liguei o forno e a gente se esquentou rapidinho. Tinha um monte de comida nos armários da cozinha da vovó, e o Hawley e eu mandamos ver. Enquanto a gente comia, percebemos uma movimentação na janela da frente. Era a senhora McNeil, a vizinha intrometida da vovó. Devia ter visto a luz da geladeira e agora estava na varanda, tentando ver o que acontecia lá dentro. Hawley e eu nos escondemos, e no fim a senhora McNeil acabou indo embora. Mas depois disso, eu sabia que precisava tomar cuidado. Não queria que ela chamasse a polícia. Então a gente se agachou e foi até a sala de estar, onde ficava a TV da vovó. A vovó assina todos os canais e por sorte não cancelou nenhum durante o inverno, mas não dava para correr o risco de atrair a atenção da senhora McNeil de novo, então colocamos um cobertor por cima da gente e da televisão também. Acho que perdemos a noção do tempo, porque quando desligamos a televisão, já era noite lá fora. A essa altura, a casa da vovó estava quentinha e gostosa, e eu não queria encarar a friaca de novo. Então tive uma ideia para tornar a caminhada até em casa um pouco mais confortável. Pensei em esquentar nossas roupas na secadora da vovó, antes de sair para amenizar o frio. Aí descemos para o porão, onde fica a lavanderia, e enchemos a máquina. Programamos meia hora de secagem e esperamos. Mas estava meio esquisito ficar só de cueca por lá, enquanto a secadora fazia seu trabalho. Além disso, estava frio no porão, então a gente teve que procurar alguma coisa para vestir. O Hawley achou uma blusa que eu dei para a vovó de aniversário, mas para mim não parecia certo usar as roupas da vovó. Encontrei uma blusa de lã que a vovó fez para o Chuchu, até que ela me serviu bem, mas aí fiquei com coceira. Não lembrava muito bem se o Chuchu já tinha pegado pulga. Só que enquanto procurava outra coisa para vestir, ouvi uns barulhos lá em cima. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi que a vovó tinha dado uma chave reserva para a senhora McNeil, e ela resolveu dar uma olhada na casa. Daí o Hawley disse que podia ser um ladrão. Talvez ele estivesse certo. Dava para ouvir os passos lá em cima, e quando a porta do porão abriu, o Hawley e eu surtamos. Olhei ao redor, à procura de alguma coisa para me defender, mas tudo que consegui encontrar foi um desentupidor de vaso. O Hawley pegou uma lata de aromatizante de limão e uma bolsa da vovó. Ouvimos passos descendo a escada e nos preparamos para o pior. Os passos pararam perto do último degrau. Foi quando a gente atacou. No fim, não era a senhora McNeil nem nenhum ladrão.
Era a mamãe. Ela estava lá para lavar roupa, já que a máquina de casa estava quebrada. A mamãe não falou nada, só mandou a gente se trocar e ir para o carro, e ficou em silêncio total no caminho para casa, o que foi bem constrangedor. Pensei que assim que o Raul descesse do carro, a mamãe ia gritar comigo por ter ido para a casa da vovó sem permissão, mas ela não falou nada, nem tocou no assunto com o papai durante o jantar. Depois que eu lavei a louça, a mamãe falou que queria conversar comigo no meu quarto. Disse que era perfeitamente normal meninos da minha idade brincarem de faz de conta e que eu não tinha motivo para me envergonhar. Depois disse que estava contente porque o Raul e eu resolvemos usar nossa imaginação, em vez de só ficarmos no videogame. Não tenho a menor ideia do que a mamãe achou que a gente estava fazendo naquele porão. Para ser bem sincero, acho que seria melhor se ela tivesse simplesmente me deixado de castigo. Mês fevereiro. Dia da semana, quarta-feira. Está nevando já faz alguns dias, e na noite passada nevou mais uns 5 centímetros. Infelizmente, não foi o suficiente para suspenderem as aulas. Mesmo que nevasse ainda mais, duvido que a gente ganharia um dia de folga. O calendário escolar só permite alguns dias de aulas suspensas por causa do clima. Se precisamos de mais, temos que repor durante as férias de verão. A maioria das interrupções previstas para o inverno já tinha sido usada, apesar de algumas não terem sido tecnicamente por causa da neve. Em dezembro, a escola ficou fechada durante 3 dias, por conta de uma epidemia de piolhos. Isso aconteceu porque a Lily Budner apareceu com piolho nos cabelos, mas acho que ela não sabia. A praga se espalhou enquanto ela tirava foto com as amigas. Então, se a gente tiver que passar calor em julho, acho que a culpa vai ser da Lily e de suas selfies. Às vezes, quando neva de manhã, eles dão folga de meio período. Mas eu não gosto muito disso, porque a gente precisa andar até lá para passar só algumas horas na escola. O pior mesmo é quando o pessoal da escola vê a previsão do tempo e decide com antecedência que o dia seguinte vai ser de meio período. Nos dias de meio período, a programação das aulas é a mesma, só que tudo leva metade do tempo. Isso vale para as punições também. Por isso, todos os babacas da escola sabem que se aprontarem no dia anterior, só vão pagar metade. Às vezes, as aulas acabam sendo suspensas por causa da previsão de nevasca, mas aí a neve não vem. Isso acontece porque a escola consulta a previsão do tempo da emissora local, e o meteorologista de lá erra feio, 50% das vezes. Na véspera do Ano Novo, ele falou que o dia seguinte seria de bermuda e camiseta, mas caiu quase 10 centímetros de neve. Quando o pessoal cruzou com ele no estacionamento do mercado, fez questão de mostrar que não estava nada contente. Na real, não sei como esse cara ainda tem emprego. Enquanto pessoas como os meus pais continuarem vendo o noticiário, ele vai continuar onde está. Não consegui encontrar minhas luvas hoje de manhã, então tive que improvisar. Já estava atrasado para a escola, e o melhor que consegui foi um fantoche que a mamãe comprou para me convencer a comer coisas saudáveis quando eu era pequeno. Acho que ela pensou que se o Sr. Petisco gostava de legumes, eu também iria gostar. Mas em vez disso, eu usava o Sr. Petisco para me livrar dos legumes. Ele ainda tinha manchas na cara toda, das ervilhas que eu não suportava comer quando estava no 2º ano. Sei que é meio ridículo usar um fantoche como luva. Na maior parte do caminho para a escola, consegui me lembrar de manter a mão dentro do bolso. Mas quando a Cassie Drinch passou na picape do pai dela, esqueci totalmente que o Sr. Petisco ainda estava na minha mão. Por falar em garotas, teve uma mudança bem grande na patrulha de segurança nas últimas semanas. Antes tinha um monte de garotos, mas a maioria pulou fora ou foi expulsa no começo do ano. Os últimos sobreviventes da patrulha eram o Eric Reynolds e o Doug Finch, que eram os capitães. Mas eles perderam o distintivo na primeira semana de janeiro, porque resolveram fazer uma guerra de bolas de neve bem na frente do jardim de infância. Então agora a patrulha de segurança só tem meninas. Aposto que elas já vinham planejando isso fazia tempo. Isso porque os moleques da minha escola são bem idiotas.
Nos dias de neve, a coisa fica feia mesmo. Depois de um tempo, as meninas ficaram cheias de tanta idiotice e resolveram assumir o controle. Agora que as garotas estão no comando, não tem palhaçada. Se alguém jogar uma única bola de neve num dia de aula, a patrulha de segurança aciona a diretoria e a pessoa fica suspensa. Então as meninas estão torcendo para algum moleque sair da linha. Hoje as ruas foram limpas, mas as calçadas não. Quando isso acontece, Raul e eu andamos no meio da rua. Mas essas meninas da nova patrulha de segurança são fanáticas por regras e não deixam a gente fazer isso, apesar de elas ficarem no meio da rua. Só que é impossível andar nas calçadas antes da limpeza, principalmente quando as pessoas começam a liberar as entradas das garagens. Na verdade, fica difícil até saber onde fica a calçada. Hoje de manhã quase arrebentei o joelho no hidrante soterrado pela neve. Mas a pior parte mesmo é que a patrulha de segurança obriga os garotos a ficarem na calçada, mas deixa as meninas andarem na rua. Quando finalmente chegamos à escola, Raul e eu estávamos moídos de cansaço, mas as meninas estavam cheias de disposição. Se uma delas acabar virando presidente, é porque teve uma vantagem injusta no ensino fundamental. Entendo a patrulha de segurança pegar no pé dos garotos do nosso ano. Quase todos os moleques são um bando de selvagens, que só queimam a imagem de caras civilizados como eu. Mas acho que posso arrumar um jeito de me diferenciar desses tontos, com essa nova patrulha de segurança. Se eu colaborar com a patrulha, vou ficar numa boa com as meninas. E se dedurar os encrenqueiros, elas vão ficar me devendo uma. Por alguma razão, denunciar é uma coisa muito mal vista lá na escola. Se você disser que alguém fez alguma coisa errada, acaba com fama de dedo duro. E é difícil se livrar disso depois. Mas até onde eu sei, as únicas pessoas beneficiadas com essa política de não caguetar são os babacas. Com certeza foram eles que inventaram essa ideia para começo de conversa. Pessoalmente, não tenho problema nenhum em denunciar nada. E pelo jeito, dá até para ganhar dinheiro sendo dedo duro. O Rodrigo me contou que descobriram que um cara do colégio dele era um ganso. Ele só fingia ser um aluno do ensino médio, mas na verdade era um policial disfarçado. Já tinha ouvido sobre isso antes, e às vezes fico pensando se tem algum ganso no ensino fundamental também. Tem um aluno novo chamado Shane Browning, que entrou na escola no meio do ano e parece ser bem mais velho que o resto dos alunos. Estou começando a desconfiar que talvez ele seja um ganso. Por isso estou passando umas informações para ele sobre os meus colegas de sala, só para garantir. Enfim, estou torcendo para as coisas voltarem logo ao normal, porque a neve está causando um monte de problemas. Nos últimos dias, o pessoal está indo de galochas para a escola e espalhando neve por todos os corredores. Então hoje os professores mandaram todo mundo tirar as galochas na entrada da escola. Só que a neve derreteu e fez uma poça enorme. Daí o pessoal acabou pisando na poça antes de entrar nas salas. E não demorou muito para as meias ficarem encharcadas. E na terceira aula, os corredores já tinham virado um caos completo. A coisa ficou tão feia que os professores precisaram recolher as meias de todos e deixar na secretaria. Mas um monte de gente descalça também não era uma boa ideia. No fim do dia, a gente foi até a secretaria para buscar as meias. Só que eram todas muito parecidas e ninguém sabia qual era de quem. Por sorte, o Jack McGough tem um olfato muito bom e conseguiu encontrar o dono de cada uma. Ele acertou até as meias dos gêmeos Garza, o que é realmente impressionante. Fiquei contente por não estar tão frio hoje, já que não ia dar para fazer aquela paradinha na casa da vovó no caminho para casa. Mas isso não significa que foi fácil. É proibido jogar bolas de neve na volta da escola. Mas depois de chegar em casa, a gente pode fazer o que quiser. Então os alunos que moram perto da escola descobriram que se passassem em casa para deixar as mochilas, estariam liberados. Daí eles voltam para perseguir caras como o Raul e eu, que ainda tem uma longa caminhada pela frente. A patrulha caiu na emboscada também, mas regras são regras, e elas não podiam contra-atacar. Além disso, elas foram atacadas dos dois lados,
Alguns moleques da minha rua que vão para casa de carro. Correram metade do caminho de volta para a escola, só para tirar uma casquinha também. A previsão é de mais neve para amanhã. Falei para os meus pais que estou economizando para comprar um trenó motorizado. Assim vou poder ir à escola sem incidentes. Mas a mamãe e o papai começaram a falar que garotos da minha idade não podiam ter uma máquina dessas. Depois de um tempo, meio que parei de prestar atenção no que eles estavam dizendo. Toda vez que tenho uma boa ideia, meus pais cortam meu barato. Eles fizeram a mesma coisa quando falei que queria um trenó de cachorros no inverno passado. Pensei que se treinasse alguns cachorros para puxar trenós, chegar à escola de manhã seria moleza. Acho que meus pais não me levaram a sério, porque me disseram para ir em frente. Só que quando usei o dinheiro do Natal para comprar uma ninhada de cachorros de uma mulher aqui da rua, a mamãe e o papai me fizeram devolver todos. Continue aqui nos acompanhando. Fique com Deus e até o próximo vídeo.